Olá, tudo bem? Eu sou Jane Silva e hoje é mais um episódio do Pode Ser Santar, um podcast pensado em 60 a mais, mas também em 50 a mais, 40 a mais, trazendo assuntos sobre longevidade. Hoje o assunto é literatura e, em especial, livros. Você já pensou em fazer um livro? Já pensou em contar a sua história? Já pensou em fazer um livro de poesia? Livros. Como deixá-los? Em um momento que a internet traz tudo na telinha do computador, será que a gente ainda abre um livro? Números impressionantes da Bienal do Livro trazem para a gente que as pessoas ainda consomem os livros. A gente tem Bienal esse ano, ano passado teve no Rio, esse ano a gente tem uma em São Paulo, e os números que a gente vê são a movimentação de milhões de reais em torno dos livros. E a arte periférica? Aquela arte do autor independente. Você tem um livro? Você gostaria de fazer um livro? Hoje eu vou conversar com duas autoras independentes, periféricas, que vão trazer a sua contribuição para a nossa conversa. Elas vão falar de como elas chegaram à realização de um sonho de escreverem os seus primeiros livros. Hoje, seja bem-vindo, porque o Pode Se Sentar vai falar do que a gente mais gosta de fazer, ó, sentir o cheirinho de um livro novo. Sejam bem-vindos para esse super bate-papo. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui a nossa querida Cirlane Leão. Tudo bem, Cirlane? Tudo bem. Tenho também a honra de trazer a nossa querida Ira Farias. Falei certinho, né, Falei Ira? certo, falou Ah, certinho. então tá bom. Então, meninas, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mundo da literatura e dos livros, tá? Eu vou falar primeiro da Cirlane. A Cirlane tem uma origem aí na área da educação, não é isso? Né? Da formação na educação, atuou. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. Você pode dar cumprimentar a nossa audiência. Bom dia a todos. Meu nome é Cirlane Leão e estou muito feliz de estar aqui. Ah, que linda! Seja bem-vinda, Cirlane. E aqui a nossa Ira Farias. É, Dê bom dia para a nossa audiência, dê um oi. Pode olhar aqui, ó, nessa câmera aqui, dá bom dia. Bom dia, Jeane. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? Que estão nos assistindo, né? Bom dia a todos que tenham um bom dia. Ah, então esse nosso bate-papo vai ser lindo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre literatura, sobre poesia, sobre escrever histórias. É, a Ira Farias, a gente vai fazer um encontro hoje intergeracional. Por quê? A Cirlane Leão me traz um livro com o título Metamorfose aos 50. E a Ira Farias me traz A Menina e as Estrelas, um livro infantil. Sim, Então, hoje aqui na mesa a gente tem um encontro intergeracional de é livros, não é verdade, isso? sim, é Um livro verdade. infantil e um livro para todas as idades, mas que a gente começa a pensar numa geração 50 a mais. Então, assim, quando a gente pensa sobre isso, eu já começo perguntando. Qual é a inspiração de vocês, né? Como é que você se inspirou a escrever o seu livro, Ira? Eu me inspirei da seguinte forma: como eu sou mediadora de leitura, eu faço contação de história, né, ali dentro do meu trabalho, então a gente vai ouvindo as crianças e você vai criando, você vai formando, né? Que cada criança são diferentes as crianças, né? Então, cada grupo, eles traz algo diferente para você e você vai guardando. Depois você só vai somando para narrar, né? Olha, então você foi colhendo experiências do seu dia a dia, Sim, assim, olhando, tendo contato, como é que as crianças ficam quando você conta a história, elas se emocionam, ficam felizes, ali exatamente. no seu trabalho, no seu dia a dia, de como uma contadora, uma mediadora de histórias, aí você falou, ah, eu vou criar uma própria história. Exatamente. Foi. E quanto tempo, fazia tempo que você queria fazer esse livro? Quanto tempo ele demorou para você fazer ele? Ó, esse livro está escrito há muito tempo, Há muito né? tempo. Mas aí faltava coragem para trazer ele para alguém ver que a gente, quando gera, né, a gente tem um pouquinho assim, eu vou mostrar para quem, né? Olha, Para quem eu vou mostrar?
até eu encontrar alguém, né, que pudesse ver como eu via, né, e me apoiar, me dar força, né? E sem você saber, você começou a falar. Você começou a falar. A Giane, olha, eu vou te contar, viu? E de tanta Giane falar, eu criei coragem para mostrar. E realmente, né, depois que você começou a falar, aí já encontrei uma editora. Eu pesquisei várias editoras, né? Vamos lá. Então, eu vou só retomar um pouquinho. Eu encontro a Irã. É Irã ou Ira? Ira. Ira, Isso. tô falando certinho, Ira, certinho. tá Eu certinho. encontro a Ira nas ações que a gente faz aqui na Raimundo de Menezes, né? Isso. Por vezes junto ao Sarau, Biblioteca Raimundo de Menezes aqui de São Miguel Paulista. Por vezes eu a encontrei. E eu lembro que em algum momento ela comentou que ela tinha a vontade de lançar o livro. Quer dizer, o livro já estava escrito, né? E eu falei, faz. Eu sempre falo, né? Faz. Mas a gente sabe, como autores independentes, a dificuldade que temos, né, de pensar na nossa escrita virar uma publicação, Sim, né? Uma coisa está aqui, está no caderninho, a gente vai escrevendo lá no caderninho, e outra coisa, enviar para a editora e depois virar assim, ó, sim. né? Virar É um livro difícil. físico ou ainda como se fosse um livro virtual. Então, tem até tudo isso acontecer, tem todo um caminho, né? Sim. E aí a gente tem aqui na Zona Leste, a gente tem uma editora parceira que a gente sempre conversa a respeito, né? Que é a editora Arcângelos, que é uma editora periférica, né? Que são as edições Arcângelos, é uma editora periférica do Luca Magalhães, então é uma pessoa que a gente sempre chama para conversar, para entender aí a dinâmica de cada pessoa, né? Entender o que cada pessoa, de repente, como é. Ele sempre fala, né, que não é um sonho, é um objetivo em prática, né? Isso. Pensar o livro como sonho, mas transformar ele em um objetivo, né? Para poder fazer o livro. Então, assim, então você tinha a ideia lá atrás, mas eu quero voltar na escrita, Hum, porque você tem um livro, A Menina e as Estrelas. Como é que você isso. pensou uma menina e as estrelas? Demorou a escrita? Foi uma inspiração? Como é que você parou e começou a escrever? Quando eu comecei a escrever, eu já sabia o título, né? Uhum. É tipo assim, um pouco de cada coisa. Um pouco de teatro, sabe? Um pouco de romantismo, um pouco de poesia, drama. A gente vai colhendo, né? Aí eu pensei assim, como é que eu vou dar esse nome? A Menina e as Estrelas, né? Porque nós vamos catando estrelas, né? Porque cada um de nós somos estrelas, né? Ai, que As crianças lindo. são estrelas, você é uma estrela, né? E que brilha muito, né? Aí você vai formando estrelas, né? Você vai catando, você vai formando e vai espalhando por aí, Já fiquei curiosa do né? livro, né? Então, como a gente fez um curso de contação de história, né? E o que é a contação de história? Ela fez a gente trazer, né, o passado, a nossa história, né, para a gente formar uma história. Então, todo o grupo juntou, né, e formamos uma história. Eu digo, a história é isso? Então, eu vou contar a minha Que história, né? linda! E também tem uma escritora que me inspira muito, que é a Lígia Bojura, né? Lígia Borjura. Bojunga, é. Inclusive, eu trouxe até um pequeno texto, se der tempo eu ler, Claro né? que Porque dá. a gente que trabalha com, molhou com a água, Sim, a gente que trabalha com leitura, a gente não pode passar pode. né? Claro, Tem fica à que ler um vontade. pouquinho. Vamos conhecê-la. O livro e a troca, né? Ela diz assim: para mim, livro é vida. Desde criança, que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim, eu brincava de construtora, livro era tijolo, em pé. Fazia parede, deitado fazia degrau de escada, inclinado. Encostava num outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro do livro. De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo, de tanto olhar para as paredes, primeiro olhando desenhos, depois decifrando palavras. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça, mas fui pegando intimidade com as palavras e quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas, só por causa de uma razão: o livro. Agora alimentava a minha imaginação.
toda a minha imaginação comia, comia e comia. E de barriga assim toda cheia, me levava para morar no mundo inteiro. Iglu, cabana, palácio, arranha-céus. Era só escolher e pronto, o livro me dava. Foi assim que devagarinho me habituei com essa troca, tão gostosa que no meu jeito de ver as coisas é a troca da própria vida. Quanto mais eu buscava no livro, mais ele me dava. Mas como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei de um dia largar a troca. Comecei a fabricar tijolos para, em algum lugar, uma criança juntar com outros e levantar a casa onde ela vai morar. Então, essa crônica dela, né, Ai. eu acho maravilhosa, né? Então, a gente pode também estar formando tijolos, né, para as crianças brincar em algum lugar e a gente sai viajando por aí afora, né? Por Olha. isso que eu dei o nome da menina, né, a menina e as estrelas, né? Porque a estrela vai, né, Uhum. crescendo, você vai formar uma estrela, ela é outra estrela, e assim nós vamos andando, né? Olha que De mão lindeza. dadas, né? Porque uma estrela não faz, não anda sozinha, ela precisa de outra para ajudar, Olha, uma né? constelação, né? Uma Exatamente, uma constelação, uma constelação, constelação. né? Nossa, Ira, que legal, né? Que contribuição bonita do texto, né? Que tem muito a ver com o processo da escrita, o quanto a gente lê, né? Também, Sim, né? A gente, claro, pode escrever de forma intuitiva, como a gente tem muita gente que escreve, mas quanto mais a gente lê, mais a gente consegue viajar, né? sim, Na nossa escrita. é. Ira, você já é uma autora 60 a mais, é isso? Isso, Já uma 60 a autora que mais. encontra intergeracional, uma autora 60 a mais, escrevendo livro infantil, não é isso? Então, Isso. assim, eu fiquei muito feliz com o seu texto, né, que você trouxe, que é da autora, Lígia eu Bojunga. vou ver se eu falo certinho, Lígia Borjura, Bojunga. Borjunga, Bojunga. Lígia Borjunga. Isso. Então, que ela contribui trazendo o livro, né, para nós nessa forma tão grandiosa de uma casa, né? Dos Isso. tijolinhos, né? Isso. Gratidão, viu? Maravilhoso, adorei. Obrigada. Cirlane, vamos falar com a Cirlane Leão. Cirlane Leão também escreveu um livro, né? Agora, Metamorfose aos 50. A pergunta mesmo que eu fiz para Ira, né? Porque a gente pensa assim, como é que foi essa inspiração para escrever este livro? Então, a minha inspiração veio da minha mãe, porque como a minha mãe, ela publicou o livro aos 70, eu fiquei com isso na cabeça, de publicar o meu aos 50. Hum, Então, é a trajetória, né, desde 2022, participando das coletâneas do Luca Magalhães, dos concursos da Biblioteca de São Miguel, Raimundo de Menezes. E eu fui gostando de escrever poesias, de brincar com as rimas. Então, a minha inspiração veio em 2022. E a minha mãe fez o livro em 2023. Então você com contato, você já escrevia antes ou não? Já, Já escrevia, mas nunca tinha pensado em organizar os textos. não. E aí, de repente, começou a participar de concurso na biblioteca, a Biblioteca Raimundo de Menezes faz anualmente um concurso, né, que contempla todas as gerações. Inclusive está aberto, né? Tá Está abertas as aberto as inscrições para a inscrições poesia, para a concurso de poesia. Acesse a poesias. página da biblioteca Raimundo de Menezes. Está aberto as inscrições para participar com sua poesia e vai até dia 30, Isso, até dia 30, né? isso. Procurem lá, Biblioteca Raimundo de Menezes no Instagram, no Facebook, lá tem as regras para participar e faz igual a Cirlane, ó lá. Começou a participar dos concursos e de repente já fez o livro. E aí me conta, aí você começou a organizar isso, participou do concurso da biblioteca, começou a participar dos saraus, começou a acompanhar a mãe e se inspirou na mãe. E aí, de repente, começou a organizar as suas escritas. E esse nome, Metamorfose aos 50, como ele chegou? Então, eu sempre gostei de borboletas, desde menina. Aí eu vou citar dois livros
que eu falo que é a minha biografia não autorizada. Um deles é Flor de Maio. Eu não vou lembrar agora a autora. É um livro infantil e é muito bonito. E eu nasci em maio, então eu me via naquela borboleta do livro, Flor de Maio. Ah, será que eu acho? Vou tentar achar aqui enquanto você fala. E Deixa eu ver se eu o acho. outro livro é da coleção Vagalume, que a gente fazia provas do livro, né, da década de É 90. daquele tempo. O outro livro chama O Caso da Borboleta Atíria. Então, são dois livros assim que eu amo de paixão e eu gosto de tudo que é motivo borboleta. Lençol, caneca, camisa, tudo que tem borboleta eu amo. E quando eu tô assim pensativa, com Deixa eu algum só te mostrar se é esse. É esse aqui? é, É ele? é, É da livro Flor de Maio, Maria Cristina Furtado. Deixa eu anotar aqui para a gente não esquecer. Maria Cristina, se ela estiver assistindo aí, a Cirlane citando aí o quanto ela gostou do seu livro. Maria Cristina Furtado. Furtado é de 2004, ele? Vou ver se eu tenho esse livro. 2004? É isso? eu Você leu não, faz tempo ele, não? eu li faz tempo. Nossa, vamos depois a gente vai achar ele, colocar lá Eu no. tenho Você tem e ele? Tá. depois eu te empresto. E a E o editora Vagalume, a caso gente, da todo mundo assistiu, né? A linha Vagalume, é, todo mundo eu tenho leu. também, e tá bem velhinho, o caso da borboleta tíria. Ah, é muito Ah, bacana. depois você posta nas redes sociais essa inspiração, né? Para que as pessoas conheçam. Porque às vezes assiste o podcast e fala, ai, queria conhecer. E sempre assim, quando eu tô pensativa, que eu tô com algum problema para resolver, eu sempre peço para Deus no final. E ele sempre me manda uma borboleta. Ah, Então, se eu tô no parque, aí eu fico olhando, assim, de repente aparece uma borboleta. Então, eu tenho várias fotos que eu tirei, assim, que eu tava pensativa lá, olhando as árvores, e de repente aparece borboleta. então você foi inspirada inicialmente por esses livros, você gosta da borboleta, e a borboleta tem esse processo da metamorfose, né? Que do casulo para virar a Sim. borboleta. E aí, metamorfose aos 50 significa que alguém saiu do casulo? Ou é uma o que é cinquentar, Sirlene? Eu vou 50 agora, em abril. Aí algumas pessoas, você está esperando os 50? Eu falei, é lógico, tá difícil chegar aos 50, aos 60 é um privilégio, né? Chegar com saúde, né? Às vezes, até a gente passou por uma pandemia, né? Quantas pessoas partiram. Então, eu tô ansioso, meu 50, que ele chegue, eu quero cinquentar lindamente. Diz que aos 50, quando a gente se torna quando a gente faz 50 anos, nós nos tornamos envelhecentes. Envelhecentes. Nós estamos treinando para chegar aos 60 anos, né? Aos 60 anos. Então, eu que adoro, né? Atuo com 60 a mais, amo atuar com esse público, estou querendo chegar aos 60 muito bem. Mas voltando aos 50, então o que que é 50, Sirlene? 50 como autora, né? O que que é o 50? Então, eu acho que eu tinha uma amiga que ela, quando ela fez 25, ela falou assim: Ah, eu não acredito, estou fazendo meio século. Não, eu estou fazendo um quarto de século. Minha amiga falou: Ah, estou fazendo um quarto de século. Aí parece tão pesado, né? Um quarto de século. Uhum, Aí eu coloquei: Ah, estou fazendo meio século, né? Então, uhum. de muito aprendizado. E a metamorfose, eu acho que é em toda a fase da nossa vida. Na infância, na adolescência, juventude, velhice, porque eu vejo que eu estou em constante metamorfose, né? A gente muda e que bom, né, que tem as mudanças e são sempre significativas para a nossa evolução, crescimento. Fazem Cada, parte do ciclo, né? Dos cada dia a ciclos. gente aprende, né? Tem Uhum. dia que a gente tá ali no casulo, tem dia que a gente já tá com as asas abertas, brilhando, colorida, né? E Uhum. eu falo assim que a vida é da cor que a gente pinta. Olha que linda, a vida da cor que a gente gostei, né? Gostei, né? Então, olha só, gente, olha que linda vocês aqui, coloquei aqui na tela. A gente está hoje recebendo a Iranilde, que é a Ira Faria, e a Cirlane Leão, né? Então, elas
mulheres, né? Mulheres autoras, uma 50 a mais, a outra 60 a mais, mostrando um pouco da potência de mulheres que escrevem, né? De Isso. mulheres que escrevem. E é interessante que você citou uma outra autora mulher também, né? Mulher E você também. também citou uma outra autora mulher também, né? Às vezes É, a gente vai trazendo algumas bases de leituras de outras mulheres e nem se percebe, né? Porque exatamente. lê outros autores homens também, mas a gente também vai fazendo uma bagagem de mulheres, né? Mulheres que escrevem. Que interessante. Eu queria saber, mais uma pergunta aqui para Ira Farias. É o Irã como se fosse Irã ou Irá? Vamos lá, Porque vamos o arrumar. Irã tem um M. Tem um M, tá? Ah, tá. Então E vou o pôr bem Ira, grandinho aqui. só o A. Então é Irã. Ira. Ira. Ah, então Tá, Ira, não erro mais, tá? tá. Então vou colocar Ira Farias com mais uma pergunta, né? Ira, você, em que momento você escreveu a história, aí você foi atrás da editora, como você contou, mas em que momento você se reconheceu como autora? Falou, eu escrevo, No assim. momento que eu registrei meu livro, que eu recebi um número, né? Quando eu Uhum. recebi aquele número que eu li, eu falei, não acredito, eu sou escritora? Eu sou autora e escritora? Eu falei, glória a Deus. Que linda! E você, em que momento, Silene, que você falou assim, eu sou autora, eu produzo, eu escrevo algo. Que momento? Foi no encontro nosso, lá na biblioteca, que você falou. Se você escreveu, você é uma escritora. Uhum. Independente de você ter um livro ou não, se você já escreve, você já pode se considerar uma autora. Uma autora, isso. A gente às vezes cresce sem alguns incentivos, né? Do Isso. mundo ao nosso entorno. Fala, vai escrever para quê? Ah, ninguém vai ler. Ah, não vai ganhar dinheiro com isso. E a arte da escrita é muito maior. É muito Com maior. A certeza. arte da escrita é, ele é muito pulsante dentro, né? Então, quando a Isso, gente é. consegue levar para fora, é só essa conversa com o mundo. A arte Exatamente. de um pintor que faz o quadro, de um músico que Tudo é faz a arte. música, né? É uma expressão da emoção, né? Então, como é que a gente ouve de alguém que isso não serve para nada? Serve sim, se você que está assistindo o podcast gosta de escrever, gosta de pintar, gosta de cantar. Renova isso no seu dia, renova. Amanhã ou depois está aqui sentado contando para mim que você fez o seu livro, né? A gente ter contato, se reconectar com o que é nossa expressão de amor no mundo, nossa expressão de sentimento. Às vezes a gente escreve sobre tristeza também, não tem Sim, problema nenhum, mas a gente começar a reconectar com o que a gente tem aqui guardado. E às vezes fica guardado 50 anos, às vezes fica guardado certo. 60 anos. Então tá lá, aí, e às vezes a gente parte e ficou. E não, aqui hoje duas autoras que tiveram coragem além de vontade de escrever, inspiração, tiveram coragem, foram lá, enfrentaram os medos, falaram, vamos fazer. E aí a pergunta, né? A gente sabe que vocês já fizeram um livro, né? Cada uma já fez. O seu tá para chegar, não é O meu isso? está para chegar. Quanto tempo leva mesmo, mais ou menos para entregar o seu Ó, livro? ele falou que assim, de 9 a 20 dias. E como que aguenta esses 20 dias? Ai, você não quero nem saber, é uma emoção muito grande, sabe? Ai, Uma ai. sensação muito gostosa. Né? Como a gente fala que é quase ter um filho, né? Ter um livro é ter um Exatamente, filho, né? Um livro é um é um filho, filho, né? É um né? Porque filho. você gera, né? Você sabe como é, você também é escritora. Aham. Né? E também quando chega, qual que foi a emoção, Sirlene, na hora que você pegou o livro na mão? Ai, foi uma emoção muito grande. E o primeiro autógrafo, né, foi para o Luca Magalhães, da editora. E eu tremia para fazer a dedicatória. Hum. Mas assim, é um sonho realizado, né? Ver seus escritos, e o mais legal é o que vai acontecer depois, que aí vai para o mundo. Só aqui no podcast muita gente vai ter contato com vocês, já com as autoras, já com o livro. E aí eu pergunto, quando é que vão lançar esse livro? Quando é que vai lançar o livro? Tá para chegar já. Tá para Então chegar. esse mês já vai ter lançamento. Sim, já vai ter Já vai lançamento. ter, vão ter muitos, né? Mas quando que vai ter o seu lançamento?
Quando Dia que vai ter? 30. Dia 30 30 do agora. 4. Então, 30/4. E você, Sirlene? Também, na mesma 30 data, do 4. juntamente. Ah, então aqui o que nós estamos vendo aqui, vocês aqui na mesa, nós veremos aonde mesmo? Na Biblioteca Raimundo de Menezes, né? Fica na Ah, Avenida Nordestina, 780. então vamos fazer assim, já vamos fazer essa chamadinha. Vamos. Convida aí, Ira, convida o seu público para ver você lá na biblioteca, nesse Olá, dia. pessoal. No dia 30 de abril está lançando o meu livro, que tem como título A Menina e as Estrelas. Aguardo vocês lá, tá? Vocês que me conhecem e que não me conhecem também, né? Mas que estão ouvindo, né? Estão nos assistindo. Vai lá na Biblioteca Raimundo de Menezes. Que hora vai ser? Às 14h30. Ó, tá vendo? E aí, Sirlane, faz a chamadinha também para o seu público. Convido vocês para o lançamento do meu primeiro livro autoral, Metamorfose aos 50, no dia 30 de abril, às 2h30, na Biblioteca Raimundo de Menezes. Vai ser um prazer, todas as idades. Aê, isso mesmo. Então a gente já tem um encontro marcado no dia 30 de abril, 14h30, Biblioteca Raimundo de Menezes. É um encontro presencial aí, mas também se vocês quiserem convidar as meninas, né, as autoras para fazer um novo podcast, para ir até o espaço, uma biblioteca, um centro cultural, uma roda de conversa, o link para contato com elas vai ficar aqui embaixo do vídeo e pode convidar, que ó, aqui é rapidinho, mas elas têm assunto para mais de metro, como a gente dizia antigamente, né? Uma pergunta: lançou o livro, né? Era um sonho, né, Era um Ira? sonho, Era é. um sonho, tá. E agora, qual é o novo sonho? O que que tem aí? O que que a gente pode esperar da Ira, escritora, autora? A gente iniciou com infantil, né? Agora nós vamos partir para uma outra literatura, né? Mais adulta, né? Temos alguns romances escritos, né? Temos Romance. alguns romances, né? Porque a Carmelita vai crescer. A Carmelita é o nome da nossa É o nome da personagem. personagem, Então exatamente. vai ter uma Vai ter uma continuação. continuação. E Que vocês não podem perder, viu? Não, imagina, eu quero acompanhar a Carmelita, né? Isso. Pensando que você está falando para a gente que vai ter uma continuidade e também de inspiração, continuidade de escrita, continuidade de potência dessa Tem autora tudo isso. 60 a mais. Que lindeza! E que a gente volte para ver a Carmelita maior. Vamos voltar, senão nós vamos ver a Sirlane, Carmelita. e você, como é que tá pensando na autora, né? Qual que é o próximo passo ou o sonho para essa autora, a Sirlane Leão? Aí, pensando aí no Metamorfose, né? Ou outros novos sonhos. O que que vem aí? Eu estou pensando também no próximo, Metamorfose 51. Ó, vai virar um diário, né? Um diário anual, né? Mas eu sempre trabalhei com educação infantil, né, na minha trajetória, e eu também penso em escrever um livro infantil. Olha, tá vendo? Aí já pode trocar, né? Vocês duas trocar figurinhas para que pense nisso. Isso é o legal de escrever, né? Às vezes a gente fica tão preso, e sendo que depois que você escreve, você fala: olha, eu podia crescer a Carmelita, Exatamente. olha, eu poderia falar um pouquinho, fazer uma saga, fazer uma continuação, né? Exatamente, Então a isso. ideia é destravar mesmo, né? Pensar nisso. A Ruth Rocha faz isso, né? Ela Sim. vai lançando os livros dela, ela vai escrevendo, vai citando o nome de Hum. outros títulos, ela vai trazendo nomes, né, da Isso. mesma obra Porque dela. na mente do autor é uma continuidade, Sim, né? É uma é. continuidade, né? E aí o leitor que lute, que vai lá atrás, mas quem é que ela está Exatamente. citando aqui? Vou lá buscar. Que legal, fico muito feliz e renovada, né? De pensar que vocês, mulheres, autoras periféricas, independentes, porque a gente sabe o quanto é difícil você ser um autor independente. Significa que você, com seus recursos próprios, aposta no seu próprio trabalho, pega o seu trabalho, investe, vai lá, corre atrás para poder ele chegar na sua mão. Então a gente precisaria tem alguns editais na cidade e no estado que fomentam a produção de livros, mas é muito pouco. Muito pouco. Nós precisaríamos de editais pensados, por exemplo, em mulheres, né? Pensado em mulheres que independentes que queiram lá, ó, escrever. Do mesmo jeito que elas estão aqui hoje, a gente tem muitas mulheres com as suas histórias prontas. E claro, se você quiser patrocinar uma das duas, conhecer
apoiar o projeto delas enquanto autoras, pode entrar em contato. Eu tenho certeza que elas vão gostar. É isso, meninas? Com certeza. Ah, tá. Vamos. Vocês acreditam que a gente está caminhando para o final? Já. Vocês acreditam? Ah, No sarau a gente vai. Mas é claro que eu não vou deixar de vocês darem um recado, né? A gente conversou um pouquinho sobre a inspiração, sobre o processo de criação, sobre o que traz a história de vocês, né? Cada livro. Mas assim, pensa no o que eu não perguntei. O que é que você gostaria de dizer? O que que você queria falar, Ira? Agora no final eu acertando Eu toda posso, vez o nome dela. eu posso ler um pouquinho aqui. Claro, fique à Deixa eu ver se eu vontade. acho. Vamos fazer assim, eu vou chamar a Cirlane enquanto Isso. você procura. Tá. Cirlane, o que você quer falar? Quer trazer uma poesia? Quer ler uma poesia sua? Quer dar um recado? Pode ficar à vontade. Olha para cá, olha para cá. o recado é que escrever não é difícil. Fazer poesia, rimas, não é difícil. É só você deixar a sua criatividade, a imaginação. Então a gente fala, ai, mas eu não gosto de poesia. Ai, mas não, é muito simples. É os temas do dia a dia. Se permitir, né? Então, assim, comece com uma estrofe, né? Comece com um diário, começa com o caderno da gratidão, né? Uma coisa simples e, E aí se torna possível, e se não é torna isso? possível. E eu gostaria de ler uma bem pequenininha. Deixa eu pôr aqui o seu livro aqui. Deixa eu pôr ele aqui para a gente conhecer. O livro da Cirlane. Olá, o livro da Cirlane. Olá, Cirlane, para ficar bem bonito você lendo a sua poesia. Ai, que capa Que lindo. linda, né? Olá. Eu vou ler a primeira. Sou paulistana. Sou paulistana. Sou paulista com devoção. Tenho mãos acalentadas porque trabalhei com a educação. Cultivei sonhos e alegrias. As letras para fazer palavras, palavras para formar versos, versos para escrever poesias. Que lindo! Olha o que vem aí, né? Olha o que vem aí. E você, Ira? Tinha colocado a Ira também, a capa do livro dela para a gente ver. Aqui, que tá chegando aí, ó, o que a gente espera. Peraí, voltar, mais um, voltei. Tá. Aqui, aqui. A Menina e as Estrelas, olha aí, a da Ira Farias. Isso. Quem Eu fez a vou. ilustração? Então, é o Geraldo. É. Foi o Geraldo. O Geraldo, ele agora, ele é uma criança na época, né? Agora ele é um homem, né? Trabalha É. com design, Que né? legal! Ele faz, ele Geraldo faz. Israel. Olha, Isso. a Cirlane falou que quer fazer um livro dela, né? Um livro Hum, infantil. sim. Eu tenho uma história também infantil, que é a história O Menino e a Bolha de Sabão, que é o Christian, né? Que é uma história que saiu num livro, numa coletânea, mas eu quero que ela vire um livro também infantil. Então, o Geraldo faz essas. Faz. Não sei se no momento ele está trabalhando Tá, mas nessa área assim, eu ainda. queria muito citar isso, porque às vezes a pessoa fala assim, vê o livro da Ira e fala assim, ai meu Deus, mas eu não sei fazer o desenho, eu não sei. Tem outros profissionais que Tem outros fazem. O profissionais. interessante é você pensar na escrita e na história. E depois Isso. pode procurar pessoas como o próprio Geraldo ou outro, né, ilustrador, que são eles que deixam o livro assim colorido. Vai só com a ideia e com a história, não é isso? Isso. Então, adorei, Né? porque às vezes a pessoa não faz, porque fica pensando, ah, já está pronto. O dela, como é que ela pensou nessa menina nas estrelas? Ela pensou, mas foi o Geraldo que transformou, não é isso? No Exatamente. desenho. Então, fique à vontade. Então, eu vou estar lendo só mostrando o que o livro, o Uhum, que você vai ver, né? sim. Você vai adquirir o livro e você vai, né, fazer o seu análise como você entender. Existe história que nasce no silêncio da imaginação. Outras surgem quando olhamos pela janela e deixamos o pensamento viajar. Tão longe quanto o céu pode alcançar. Esse livro nasceu assim. A Menina e as Estrelas é um convite para lembrar que dentro de cada pessoa, existe um mundo inteiro de sonhos, perguntas e descobertas. Às vezes basta uma janela, paisagem ou um momento
de quietude, para que a imaginação possa aflorar. Nossa, que lindeza, né? Já Só um fiquei imaginando pouquinho. a janela de sonhos, É né? isso. Então vamos fazer assim, tá? Para a gente caminhar agora. Fala para sua audiência, agradece, né? Agradece as pessoas. Agora, eu quero saber como é que adquire o livro de vocês, né? Como é que eu adquiro, por exemplo, A Menina e as Estrelas? Como é que a gente adquire, Ira? Então, você pode adquirir no dia do lançamento, né? Outras pode conseguir também entrando em contato comigo, né? Porque por enquanto eu ainda vou fazer uma plataforma, já vou Tá. preparar, ainda não preparei nada Mas, disso, né? mas se entrar em contato com você, consegue saber como adquire, não é isso? Isso, Tá. sabe sim. E você, Sirlene, como é que adquire o livro? No dia do lançamento e como é que pode te procurar nas redes sociais? Você quer passar suas redes sociais agora? Depois eu coloco lá, mas você quer falar sua rede Não, depois social? você passa. Tá bom, pode falar. No dia do lançamento. E também pode mandar mensagem no Facebook, Sirlane Pedreira Leão, e no Insta, Sirlane Leão. E tá como Sirlane 49. Então, a gente também vai colocar o link, tá? Então, Tá. pode adquirir tanto presencialmente como pode procurar nas redes sociais, né? Isso. Então, você que deseja adquirir o livro das autoras de hoje, né? Pode procurar nas redes sociais, entrar em contato diretamente com as autoras ou ainda até com a editora. A gente vai colocar os links abaixo, tá bom? Eu queria só voltar um pouquinho. Hoje, a gente está falando que é o Dia Mundial da Saúde, né? E peraí, que acho que agora eu voltei aqui. Peraí, voltar. Deixa eu voltar. Eu queria dizer também que hoje a gente está falando que é o Dia Mundial da Saúde e pensar que o livro é um inspirador para nos deixar Inspiração, com mais saúde, porque quando a gente lê, a gente primeiro estimula, né, o com certeza. cognitivo, estimula a imaginação e ainda livros como esse que diz que vai abrir a janela para ter sonhos, impacta o nosso corpo. Então, adquira o hábito da leitura, que vai impactar bastante na sua saúde. Mas eu também queria trazer aqui, tá lá. Então, eu queria só lembrar, meninas, sobre o mês da conscientização, né, do autismo, que não é só dia 2, é o mês todo, e não é só o mês todo, é o ano todo, é todos os dias, né? Então, eu queria deixar essa parte para a gente lembrar que a gente tem que ter respeito à diversidade, para ser e existir dentro do espectro autista. Então, o mês inteiro tem campanhas, tem caminhadas, tem palestras, e quanto mais a gente se informar, mais a gente deixa esse mundo melhor, né? Com Pensando aí certeza. em deixá-lo inclusivo. Então, era só para a gente não deixar passar, porque esse mês inteiro eu vou falar de autismo, e agora a gente volta aqui um pouquinho sobre o Pode Se Sentar. Então, o Pode Se Sentar, pensando aí, né, que se senta mais, mas pensando na longevidade, nesse processo da nossa caminhada, né, de envelhecimento, o que que nós podemos fazer para melhorar o nosso caminho, melhorar a nossa vida, e a criação é algo que faz parte de deixar a gente assim, ó, com a carinha que elas estão, ó, com mais feliz, ó, autoras maravilhosas, independentes, Obrigada. periféricas. A gente passou o mês da mulher que foi em março, mas o mês da mulher é todos os Todos meses os também. dias, é. Então aí estão mulheres para nos representar. Eu, enquanto autora, também, né? Eu vou ler aqui vou pegar uma da Cirlane para ler, uma poesia da Cirlane para fazer. Ela leu uma Sou Paulistana, também sou, mas de origem nordestina, né? A família de Alagoas e de Pernambuco. Você é de São Eu Paulo? sou do Ceará, Do sou Ceará, tá. cearense, E a família também toda de Ceará? toda do Ceará, Tá. E da terra você, do E Patativa. você, Sirlene? Minha mãe é baiana Baiana, e meu pai era mato-grossense. Mato Grossense. Olha, então a família reunida aqui. Eu não vou deixar de perguntar o Vitor. A gente está aqui já agradecendo o Vitor, né, que sempre está aqui com a gente aqui. Vitor, da onde é a sua família? É de São Paulo mesmo? De São Paulo, origem de São Paulo? E São Paulo que abraça todos os lugares, não é isso? Então tá bom. Então, assim, eu peguei uma aqui para ler, a da Sirlane, deixa eu tirar aqui. A gente está naquela fase que põe o óculos e tira o óculos, põe o óculos. 50 a mais é isso, né? Já É isso começa aí. pelos 40, né? Nós, enquanto mulheres. Aqui, ó. Todo dia eu acordo com poesia. Todo dia eu levanto e me visto de alegria. Todo dia eu trabalho com mestria. Portanto, sorria. Todo dia eu brinco de fantasia, vestindo alegoria.
Todo dia eu durmo e sonho com um mundo cheio de harmonia. Aê, Ê, Cirlane, que lindeza! Eu quero depois, eu vou querer o livro que eu quero ler para o Christian, né? Como a gente falou da esse vai própria precisar. inclusão, leia para o seu filho autista, né? As famílias, leia para todo mundo, para qualquer criança. Mas se você tiver uma criança autista, também leia para ela. Eles gostam de ouvir, mesmo que eles estiverem correndo para lá e para cá, o Christian fica assim, ele fica para lá e para cá, mas ele presta atenção. Inclusive, eu queria falar sobre isso para depois eu até pensar nos espaços de inclusão. Uma vez eu fiz uma roda de conversa em uma biblioteca e nós tínhamos recebendo uma escola. E aí tinha um menino autista. E quando ele chegou, ele ficou sentado de costa na hora da apresentação. E eu perguntei para ele: você quer ficar aqui perto? Ele falou: não, eu vou ficar aqui. Aí eu falei: você quer tirar foto? Aí ele falou na hora da foto: agora não. Aí eu deixei ele sempre do lado. E aí contando a história. Aí eu falei: você tá ouvindo também? Aí ele fazia assim com a mãozinha. E aí eu fui falando, fiz a apresentação do livro. E aí, no final, eu abri para perguntas. E qual foi a pergunta? Quem levantou a mão? Ele, que Ele. estava de costas, sentado no puff. E perguntou para mim qual a diferença de poesia e poema. Ele estava prestando atenção Eles prestam atenção. todo o tempo. E ele fez uma das perguntas mais difíceis que ele lida com a literatura, que às vezes não percebe, ou não estudou, não sabe, né? E uma pergunta que às vezes nós temos. Qual a diferença? Ainda bem que eu tinha estudado sobre isso, aí eu contei para ele, tá? Agora, se você quiser saber sobre isso, é um outro episódio do podcast. Mas aí eu respondi para ele e eu adorei, porque eu entendi que ele o tempo todo estava conosco. E a gente tem que incluir eles do jeito que eles querem ser incluídos. Sim. Eu não precisava virá-lo para mim. Podia deixar ele do jeito que ele estava. Ele estava participando. É, Então é bom a gente pensar nisso e eu quero ler a sua história para o Christian, com eu vou certeza. passar Tá? sim. Deixa eu Então eu receber. quero agradecer, Cirlane. Agradece a todo mundo que assistiu, que vai ver o episódio, né? Em algum momento vai ter contato com esse episódio. Pode agradecer. Eu Manda agradeço, beijo, recado também, tá agora. eu agradeço a todos que estão assistindo. Espero que adquiram o meu livro, que gostem, que comentem, que se inspirem para escrever também a sua metamorfose em qualquer idade que você esteja. Porque eu ouvi outro dia assim, que os 50 são os novos 30, os 60 os novos 40 e os 70 os novos 50. Então, assim, a gente está envelhecendo cada vez melhor, né? Uhum. Envelhecendo bem e procurar ler a natureza, coisas para se inspirar, E o para beijo vai para quem? para que chegue numa idade, qualquer idade, serena, alegre e feliz. E o beijo vai para toda a minha família, para os meus amigos, pelos companheiros de atividades, tanta gente assim que não está mais entre nós, que eu gostaria que estivesse, mas estão sempre no meu coração. Eita, Então, que lindo. agradeço a todos, e a Jeane, e ao projeto 60. Aqui é o Pode Se Projeto Sentar, que é do Projeto é, Continuar, né? é o projeto Continuar, ou Pode Se Sentar Mais, e as poetas todas, que não dá para falar o nome, que são muitas. Ai, se você esquecer de alguém. E um abraço ao grupo de poetas e à minha mãe. E esse espaço aqui maravilhoso que eu não conhecia. Ê, Eu só vou. Ira, por favor, agradece a quem vai assistir, né? E manda o seu beijo, seu recado para quem você quiser, o seu abraço para quem você quiser. Tá bom? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Porque abriu essa oportunidade dele, me concedeu esse momento, né? Eu quero agradecer a ele, que é o nosso pai, né? Quero agradecer também a Giane, né? Uhum. Que me convidou para estar aqui hoje. E agradecer a você que está me vendo, né? Os meus seguidores, a minha família, né? Um beijo para minha família, um beijo para todos que estão nos assistindo, né?
E vou pedir, né, a sua cooperação, né, para adquirir o meu livro, né, para que eu possa, né, dar continuidade, né, ao projeto, que agora também vou fazer parte, né, do 60 Sim, mais, né? sim. E um beijo para todos, muito obrigada. Eu gosto sempre de agradecer assim, né? Cuidado com os microfones. Essa hora o Vitor fica, meu Deus, eu gosto de fazer isso. Queria agradecer a vocês, né? Mulheres potentes, inspiradoras. Hoje é só um pouquinho, é só para dar água na boca da audiência, né? Para que ela goste assim, falando, eu preciso achar elas. E para inspirar você que assistiu a gente hoje. Cada episódio é pensado com muito carinho, com muito compromisso, muito cuidado. Eu fico lá pensando, quem eu vou convidar? Quer vir aqui também comigo? Entre em contato nas redes sociais. Se você for aqui da região, porque a gente faz presencial aqui em São Miguel Paulista. Estamos no espaço do TEIA, né? Do SampaCast, que é um espaço público maravilhoso. Temos aqui, eu não tenho como não agradecer ao Vitor, que está conosco mais uma vez, super acolhedor, né? Então, assim, ele faz parte, né, desse processo acontecer, né, conosco. E um espaço lindo, né? Todo mês aí vocês entram no site da Desampa para ver como que faz o agendamento. Queria dizer que é mais um episódio do Pode Sessão, tá? Podcast esse que começou em 2023, que é a sua primeira temporada, e a gente conseguiu retomar agora nesse processo de 2026. Se você também quiser apoiar o Pode Sessão, tá? Pode entrar em contato aí nas redes sociais que para a gente conversar, para trazer outros convidados, né? Trazer também novas pessoas, novas temáticas. Queria mandar um beijo. Hoje eu vou mandar um beijo para as poetas do Sarau 60 Mais. E queria fazer o recado de convidar vocês que estão aí em casa para que puderem vir. São Miguel Paulista, Biblioteca Raimundo de Menezes, dia 30, meninas, dia 30, dia 30, 14h30, para ver quem eu, não, para ver elas presencialmente aí no lançamento, que eu tenho certeza que será lindo e inspirador, né? Então, Pode Sessão Tá termina hoje. Agradeço a vocês e até o próximo episódio.